Oi. Bem, o pastor Márcio Souza chegou, pastor da Igreja Batista Memorial em Rocha. Deixa ele respirar um pouquinho, respira, reverendo. Toma água, pastor, toma água, tranquilo, respira. O ar-condicionado tá ligado, tá tranquilo, respira, calma. Diz o ouvinte o seguinte, eu tô ouvindo o programa aqui no estado de Goiás, em Goiânia. Eu tive uma filha que saiu de casa, porque a mesma foi criada nos caminhos... Como é que é? Tinha uma filha que saiu de casa... Porque a mesma foi criada nos caminhos do Senhor, arrumou um casamento por conta própria, casou, viveu apenas 2 anos casada. Hoje tem uma filha, mora num setor da periferia, enquanto eu moro no melhor bairro da cidade onde ela foi criada. Ela passa por tudo isso, não por maldição minha, mas por desobediência dela. Eu não acredito em maldição de palavras de pai. Minha mãe sempre falava que era predestinado para o mal. Mas eu consegui fazer 3 cursos superiores. Estou muito bem, obrigado. Mas olha só, ele conseguiu fazer 3. O que foi aí? A semeadura dele, né? Ele estudou, ele correu atrás, ele fez com que as palavras da mãe não acontecessem. E ele é bem sucedido porque ele estava acima disso. Mas tem pessoas que se deixam abater por uma palavra, por uma frase. Mas você vê que a filha dele saiu de casa e está morando na periferia. Ela saiu sozinha. Não foi uma escolha que ela fez? Foi. O pai da minha mãe disse assim: minha filha, não casa com esse homem, porque você vai ser muito infeliz. Isso foi maldição? Não. Ela teve uma vida muito difícil realmente, mas porque ela escolheu uma pessoa que não tinha capacidade para protegê-la, para trabalhar, para ser o sustento da casa, o mantenedor. Então a gente tem que analisar a história. Esse pai falou: minha filha, você vai casar com esse homem, você vai sair de casa, você vai se dar mal. Olha a situação. Ela não preferiu? Hoje ela mora na periferia. E deve passar um perrengue danado enquanto o pai mora muito bem. Não foi maldição, foi uma escolha. Foi o que ele falou aqui, não foi maldição, foi porque ela escolheu mesmo isso. Muito bem, já respirou, já está tranquilo, tomou uma água geladinha. Pastor Márcio de Souza, da Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo, queridão. Bom dia aos debatedores. E posso dizer mais uma vez que o trânsito está caótico. Tá bravo, tá bravo. Eu não moro tão longe e cheguei atrasado. Então quero me desculpar e dizer que acompanhando no rádio, dentro do carro, eu tive a possibilidade de entender plenamente a pastora Leia Mendonça, a pastora Maria e o pastor Neucimar. E pensando nesse assunto maldição, maldição é um assunto muito interessante porque existem algumas situações que são situações muito explícitas dentro desse aspecto quando falamos maldição. Eu trouxe aqui uma coisa que eu gostaria de compartilhar rapidamente, à vontade. Que falar de maldição você vai sempre se pegar com muitos textos do Velho Testamento. Você pega poucos textos do Novo Testamento que trabalha a visão de maldição. No Novo Testamento você sempre vai encontrar o termo anátema. Mas nós estamos falando aqui de maldição do pai sobre a filha. No hebraico existem 3 palavras que classificam maldição. A primeira é alar, que é uma maldição que descreve a quebra de uma aliança. Então, quando Israel quebrava a aliança com Deus, essa palavra maldição era algo presente. A segunda palavra é calau, que aparece 130 vezes no Antigo Testamento, e ela traz um sentido de diminuir, lidar, desdenhosamente, ridicularizar, zombar, desejar alguém uma posição inferior ou rebaixá-lo do seu estado. É interessante que você vai ver Golias fazendo isso com Davi, e você vai ver também dentro da palavra quando Balaque é chamado para amaldiçoar Israel. Sendo assim, um calar infundado, ele nunca vai funcionar. Em síntese, essa palavra sempre aparece associada à ideia tradicional de lançar uma praga, proferir maldição, verbalizar algo ruim contra uma pessoa ou um objeto. Quando eu li esse e-mail, eu logo lembrei que o que está acontecendo aqui na vida dessa menina é que o pai dela tem liberado um calau. Ele tem liberado uma palavra com a finalidade de ridicularizar, com a finalidade de menosprezar ou muitas vezes rebaixá-la. Então o que nós começamos a entender por isso? Uma maldição
ela só pode se cumprir, como diz lá Provérbio 26:2, que assim como a andorinha no seu voo, uma maldição sem causa, ela não o quê? Se cumpre. Aí eu pego o que os debatedores disseram muito bem, que é o lado psicológico da menina. Se ela, de repente, começar a absorver esse calau, essa maldição, ela vai viver isso. Ela vai viver isso. A segunda coisa que me chama muita atenção é que eu não acredito que pais têm poder para amaldiçoar filhos. Até porque, se eu acreditar, eu vou contra a palavra, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Como é que eu vou amaldiçoar uma herança? Então, eu acredito que o pai pode sim trazer palavras que muitas vezes vão entrar no subconsciente de uma criança, e isso vai trazer inferioridade, e ela pode dizer assim: estou vivendo uma maldição. Porque quando falamos de maldição, maldição está muito relacionado num terceiro tema que eu gostaria de destacar aqui, que é chamado arar, que é trazer encantamento. E quando você fala de maldição, a maldição está muito vinculada a religiões de paganismo. Então, quando você vê um calau, quando você vê um alá, ou vê outros termos que o tempo não permite, que também eu me delongue tanto, você se depara com maldição. O que está acontecendo é uma coisa, se não me engano, a pastora Leia disse muito bem, ou a pastora Maria, é o posicionamento dessa filha. Porque tem horas que nós somos adoradores extravagantes, mas tem horas que nós somos uma geração de santidade. E dentro dessa visão, às vezes o pai ele dá essa palavra com o intuito de orientar, não sabendo expressar. Então não é uma maldição, ele não está trazendo encantamento sobre a vida da filha dele. Pastor, nossa, chegou cansado. Eu gostei dessa palavra, só não é? Não é boa, né? Então não é não. Agora, o Cid, é impressionante, né? É bem verdade, o pastor Márcio Souza. Márcio, ele falou muito bem, né? Depois eu quero esse esboço aí, tá, pastor? Fica à vontade. Muito bom, meu Deus. Mas, quando se fala de maldição, fala-se muito no Velho Testamento, porque no Novo, nós temos a cobertura do sangue. E a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Agora, me chama muita atenção que o que faz a gente não ser amaldiçoado é a obediência à palavra. Se a gente não estiver em obediência, nós ficamos à mercê de Satanás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz, com as palavras que a gente pronuncia, porque por mais que não seja maldição, eu acredito que a partir de hoje, nenhum pai mais vai querer chamar seu filho de capeta. Pois é, mas tem uma mãe aqui que está preocupada porque ela fez bobagem. Bom, ela disse que não, ela não acha, pelo jeito não acha não. Nosso ouvinte lá de Edson Passos: eu amaldiçoei minhas 2 filhas, porque elas me tratam mal. Elas não querem saber de mim. Eu estou sem falar com elas. E sei que elas não serão felizes. É uma dor sem tamanho de uma mãe que sofreu as dores horríveis para dar à luz às filhas, e as filhas a tratam mal. E ela foi amaldiçoar as filhas, e as filhas continuam não querendo saber dela. Estou sem falar com as minhas filhas e sei que elas não serão felizes. E aí? Cid, deixa eu falar uma coisa para você. Malaquias 4, versículo 6 diz assim: convertei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, né? Quer dizer, tá tudo errado aí. A mãe tem que procurar as filhas procurar a mãe, e elas se entenderem entre si, porque Deus quer sarar a terra, e a terra é o nosso coração. É necessário que isso aconteça, para que Deus não venha amaldiçoar uma situação dessa. As filhas estão erradas, e a mãe também nessa situação, porque se nós fomos perdoados, se Deus tem misericórdia de nós, o que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor a cada dia na nossa vida? Exatamente. Então, como é que uma pessoa que age dessa maneira vai orar o Pai Nosso? Ela vai parar naquele momento que diz assim: perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então, a oração não vai subir aos céus, não vai chegar ao trono de Deus, porque há um impedimento de raiva, há um impedimento de ódio, há um impedimento de rancor. É difícil pedir perdão? É difícil. Mas quem disse também que é fácil perdoar? Então, cada um tem que pensar na sua parte e procurar se reconciliar, porque Deus quer abençoar. Agora, um coração um pouco iracundo dessa mãe, né? Sofrido, né? Não digo nem frustrado, sofrido, porque
a gente tem facilidade de amaldiçoar, mas não tem facilidade de se autoexaminar, de se autoavaliar. Por que minhas filhas me odeiam tanto? Tratam tão Por isso mal. que minhas filhas me tratam Filtrar, mal. Por que as minhas filhas estão distantes? Por que mesmo eu amaldiçoando, elas continuam distantes? Sabe, a gente tem uma facilidade de se tornar a vítima da história, né? E não é porque ela é a mãe e que merece todo o respeito que a gente aqui vai ter que só entender o lado dela. Eu acho que antes de amaldiçoar as filhas, que ela não deveria ter feito isso nunca, né? Ela não deveria ter feito isso nunca, e já mostra até um pedacinho da cor do coração dela. Ela deveria perguntar: o que eu estou fazendo? O que eu poderia fazer para reverter esse quadro? Porque filho, sabe, é a coisa mais preciosa que a gente tem. Por mais mau caráter que ele se torne, mas uma mãe filho, né? sempre vai buscar o melhor para o filho. Sidney, eu penso que o grande problema da questão de falarmos de maldição e essa maldição ser estabelecida pelos pais está no equívoco que muitas vezes nós confundimos que a autoridade espiritual ou a autoridade paterna que temos como pais sobre os nossos filhos vai fazer com que eu tenha direito de lançar qualquer tipo de palavra sobre ele. Eu entendo dentro do decálogo que o mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seu dia na face da terra. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma ideia muito interessante sobre isso, dentro da visão do Novo Testamento, que ele vai dizer: filhos, honrem seus pais, mas pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então, o direito, eu sou autoridade sobre meus filhos, mas sou autoridade, como disse a irmã Maria ali, em abençoar, em dizer: ó, meu filho é próspero, meu filho trilha um caminho, ó, meu filho, você vai conseguir. Se ele vive um complexo, se ele vive uma inferioridade, eu tenho por finalidade não amaldiçoá-lo, mas eu tenho por finalidade lançar palavra de bênção. Aí entra numa questão que eu penso que nós estamos chegando aqui, que é direcionado num único só motivo, que é justamente o seguinte: aí a maldição se cumpre na vida do meu filho. Porque eu estou mexendo com a estima dele, eu estou mexendo com o psique. Ele sempre ouviu que ele era um burro. Ele sempre ouviu que ele nunca ia conseguir. Você vai se deparar hoje com pessoas adultas dentro da igreja que elas pegam algo, começam algo, mas nunca conseguem terminar. Aí você vai trabalhar com a pessoa. Pô, meu irmão, o que está acontecendo? Qual é o problema? Pô, pastor, eu sempre ouvi do meu pai que eu nunca iria conseguir terminar nada. Não é uma maldição, é um complexo que ele vive, que transformou-se em uma maldição. Na verdade, é uma coisa muito séria. Na verdade, quando o decálogo, o mandamento diz por si só, né, o filho que honra o pai e a sua mãe, por si só, ele já terá a bênção. Não é necessário os pais proferirem nenhum tipo de... Porque aquele, exatamente, para que te vá bem, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então não é necessário a mãe proferir essas palavras, né? Que tem a um peso, conduta dele vai fazer exatamente, que tem um peso por ser mãe. A mãe é algo especial para a vida do filho, né? A mãe, o pai, mas especialmente a mãe, há aquela ligação, né, visceral dos filhos com a mãe. E uma mãe, por mais errado que esteja o seu filho, por mais que, como a pastora Léa, a gente não vai questionar aqui, né, onde está o erro, mas se o filho tiver essa consciência, ele vai bem. Se ele não fazer, a Bíblia já diz, ele vai se dar mal e ele vai ter os seus dias encurtados na terra. Cid, é muito forte esse negócio de bênção e maldição. Lembra quando... Parecia simples, né? Não é? Parecia simples falar do assunto. Lembra quando o tal do Baraque, né, chamou o Balaão, né? Não, Baraque, que chamou o Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Aí quando o Balaão foi para amaldiçoar, aí o Senhor colocou um anjo na frente dele, né? Através, uma espada desembainhada. Né? Disse assim, ó: ninguém pode amaldiçoar aquele que o Senhor abençoou. A bênção estava sobre Israel e não podia vir capeta, podia vir feiticeiro, podia vir macumbeiro e profetizar quanto que não ia acontecer. Agora, sabe o que aconteceu mais? Uma expressãozinha, ó:
Mas se o povo se desviar da obediência, dá um jeitinho, Baraque, dá um jeitinho para fazer o povo sair da obediência. Porque se sair da obediência, a maldição vem e atinge. Aí o que aconteceu? Né? Aí eles começaram a casar com quem não devia.